Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Você está com o verdadeiro Deus, tem certeza disso? Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, gente. Muitas pessoas, elas acreditam estar com o verdadeiro Deus porque elas têm prosperidade. Onde é que a palavra de Deus ela mostra que essa é a certeza de estar com Deus? Porque as pessoas que adoram imagens, elas têm prosperidade, elas têm carros, até, vou arriscar em dizer, melhores do que de muitos crentes, né? Melhor do que muitas pessoas evangélicas, elas têm a prosperidade delas, e as pessoas acham assim que ter carros, que ter bens, que ter dinheiro numa conta no banco, que ter, sabe, dinheiro sobrando, que isso aí quer dizer que elas estão com Deus. Sendo que Deus, ela vai conforme as necessidades da pessoa, né? E se Deus achar que é necessário que você venha ser rico, Deus fará você rico. Se Deus achar que é necessário você ter felicidade, Deus fará você ser feliz. E vamos ler aqui em Mateus 4, 9 e 8, diz o seguinte: novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, ele disse que o diabo disse que daria para ele, né? Tudo. Aí diz assim, em Lucas 4, versículo 5 em diante: e o diabo, levando em um alto monte, mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Você não vê? E diz aqui o versículo 7: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Você não vê em nenhum momento aqui Jesus falando que era mentira do diabo. E, então ele disse no Evangelho de Mateus e Lucas que a glória, né, o poder do mundo, ele daria. E ele disse assim, ó, tudo será teu, se você me adorar. Então, gente, então você pode ver que a prosperidade, dinheiro, poder, riqueza, tudo que o mundo pode oferecer, o diabo ele tem. E diz a palavra de Deus que em um momento de tempo, ele pode mostrar para você tudo o que ele pode te dar. Então, as pregações de hoje em dia, elas querem mostrar que você tem que ter dinheiro, né? Para você dizer que você tem que ter Deus. Então, você está com o verdadeiro Deus, tem certeza? Você está com o verdadeiro Deus, tem certeza? Porque os homens mudaram Deus. Os homens mudaram o Senhor. Os homens, eles transformaram um novo Deus, um novo Senhor dos Senhores. Porque hoje nas igrejas, gente, se pregam coisas que não convêm, como a gente fala aqui de vendas nas igrejas, né? A gente fala muito sobre isso. As pessoas mostram outro evangelho que não é o de Cristo, né? E o apóstolo Paulo disse que é para ter como maldito quem faz isso. Então as pessoas, elas não se preocupam mais em agradar a Deus, elas querem agradar a si próprias. Então se elas precisam fazer alguma coisa, elas querem com pretexto que estão agradando a Deus. É como diz, né, a palavra de Deus, que eles vão expulsar os servos do Senhor, tá no Evangelho de João, fala isso. E aí eles matarão os servos dos discípulos, e eles cuidam que eles estão prestando serviço a Deus. Ou seja, eles desobedecem a palavra, quebram os mandamentos, cuidando que eles estão agradando a Deus. Então eles dizem assim, nós estamos agradando a Deus. Foi como um irmão falou para mim, que se vendia coisa na igreja, porque a obra tinha que crescer. Agora, será que Deus ele tem prazer que se desobedeça a palavra dele? Então, se está desobedecendo a palavra de Deus, não tem mais sentido, gente, a palavra de Deus. A Bíblia não tem mais sentido. Então, o diabo, ele pode prosperar. Ele pode te entregar
Ele pode te mostrar em um momento de tempo tudo, os poderes que o mundo pode oferecer e te entregar. Então, não é porque você está indo para a igreja que você está próspero. Então as pessoas, né, gente, os pastores, os presbíteros, os servos que estão aí, os servos maus, né, eles mudaram o Deus conforme a vontade deles, né, vamos supor, então precisamos disso, vamos fazer isso, precisamos daquilo, vamos fazer aquilo, e dizem com pretexto de estar se agradando a Deus. Então as pessoas cuidam, né, que estão com Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Romanos 1, 23. 21, 22, 23, diz assim, ó. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus, né, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então você vê que eles mudaram a glória de Deus, do Deus, né, incorruptível, em semelhança do homem corruptível. E aí a pergunta é, então a palavra de Deus, ela fala que elas mudaram a glória de Deus em semelhança de imagem de homem corruptível. Então, às vezes as pessoas, elas estão buscando, achando que estão com Deus, mas não estão com Deus, mesmo elas sendo prósperas, elas sendo, sabe, financeiramente falando, né? Diz aqui em 2 Crônicas 15, olha só. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse, ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixar, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Veja bem, essa palavra aqui, o Espírito de Deus veio sobre Azarias. Só que ele disse, né, Deus através deles, ele disse que Israel estava por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Então, gente, Israel é o povo escolhido. Tem as 12 tribos de Israel, ele fala aqui sobre Judá e Benjamim, que é uma delas. Só que ele declarou que o povo de Deus estava sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei. Por quê, gente? Não basta ser o povo de Deus se não andar no caminho de Deus. E diz mais aqui, ó, versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Daquelas terras, né? Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Veja bem, quando a palavra de Deus, gente, ela chega a uma pessoa, o que Deus espera? Será que Deus espera que as coisas fiquem da mesma maneira? Porque o profeta, ele disse claramente aqui, olha, Israel estava muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem que o sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então, a palavra de Deus fala, ouvindo, pois, Asa essas palavras, diz mais aqui, ó, diz assim, versículo 9, e ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque Israel vinha, e ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram em Jerusalém
no 3º mês, no ano 10º rei de Asa. E no mesmo dia ofereceu o sacrifício ao Senhor e despojo que trouxeram 600 bois e 600.000 ovelhas. Então você vê que quando ele ouviu isso, as pessoas começaram a se movimentar para agir, porque viram que estava desagradando a Deus. No versículo 8, olha o que fala assim, ó, ouvindo, pois, essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas. No versículo 12, e entraram no conceito de buscarem ao Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, em júbilo, e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Então você vê, gente, que eles eram o povo de Deus. São o povo de Deus ainda, né? Mas eles estavam sem o verdadeiro Deus. Quando Asa ouviu que Deus, ele não estava lá, que estava trazendo sobre eles angústia, né? Ele tirou as abominações, porque eles não estavam com o verdadeiro Deus, mesmo sendo o povo de Deus. Então a pergunta, você está com o verdadeiro Deus? Então não vá, gente, pela sua conta, que toda hora está sendo movimentada no banco, pelo seu carro importado, o seu carro, ou o trabalho que não falta, mas tenha a certeza, analise sua vida, se você está com o verdadeiro Deus, se você não está sendo angustiado, angustiada, para que Deus ele possa se manifestar. Faça um conceito com Deus. Aqui fizeram um conceito com Deus em buscar Ele. E a palavra de Deus fala que o acharam, porque eles não estavam com o verdadeiro Deus. Que você possa meditar nessa palavra, que Deus possa falar ao teu coração, para que você possa ser abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus, que você possa encontrar o verdadeiro Deus. Não aquele que as pessoas estão pregando, que é a imagem do homem corruptível, mas sim o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus vivo, poderoso. Porque muitos pastores, gente, estão criando Deus na mente do povo, né? O Deus que é próspero, um Deus que dá dinheiro, um Deus que dá carro importado, um Deus que pode quebrar os mandamentos, que não tem problema, que pode se vender coisas na igreja, que não tem problemas, que pode ficar apalpando pessoas casadas dentro das igrejas. Então tome cuidado, gente, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus para vocês, e que você possa ser abençoado e abençoada em um nome do Senhor Jesus. Que você possa encontrar o verdadeiro Deus através da palavra dele. Amém.